Olá pessoal, boa noite. Para quem está assistindo o replay dessa entrevista hoje, olá, boa noite. Oi pessoal, vamos entrando aqui na sala. Boa noite. Oi Lígia, você tá aí? Que bom. Bom te ver, boa noite. Boa noite, Daiane, Gabi, Sérgio, Margarete. Oi, minha querida, que bom que você tá aqui, Lígia. Você vai adorar conhecer o Carlos. Aonde você vai, eu te sigo. Eu também te sigo. Oi, gente. Obrigada, Paula, por convidar. Oi, Yara, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui acordados tão tarde. A gente só conseguiu fazer a transmissão nesse horário. Que bom que vocês estão entrando. Vamos entrando, gente. Obrigada, Cassiana, por convidar as pessoas. Oi, Valéria. Cecide, boa noite. Shirley. Oi, Paula. Obrigada, Rosemary, por convidar as pessoas. Boa noite. Quem já assistiu a entrevista de ontem com o Braghini, coloca eu, por favor, para eu saber. Só para eu saber se muita gente já assistiu. A gente, oi, eu. Que legal, que bacana que vocês estão aqui de volta. Pois é, a gente teve uma chance de fazer uma segunda entrevista. O Carlos Braghini está voltando amanhã para Novo Hamburgo, onde ele mora. E, enfim, hoje é a nossa última noite juntos. Então, eu vou virar vocês. Não, Lígia, você pode assistir, se você quiser ou não. Está no meu canal do YouTube, deixa eu colocar aqui. Pronto. Estamos aqui, os dois. Obrigada, Olga, por convidar seus seguidores. Então assiste no YouTube, tá, minha querida Lígia? Foi muito bacana. E assim, eu hoje conversando com o Carlos, tem um tema assim que eu queria muito falar, que é toda essa questão. Oi, Paula, tudo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite, gente. Vamos entrando. Que é o seguinte, que é essa questão na vida hoje em dia, não sei se vocês vão identificar com isso, mas assim, por um lado, a gente tem muita pressão para entrar em ação na vida, para a gente estar sempre agindo, e é super importante a gente entrar em ação e colocar nossos desejos, nossos anseios, nossa missão, identificar ela e entrar em ação. Por outro lado, tem toda essa pressão não, mas tem todo o outro lado da história, né, que é a questão de deixar integrar as coisas na nossa vida, dar oportunidade para que as coisas se realmente integrem, o conhecimento que a gente adquire, né, a importância da não ação também. Ah, que bom que você gostou, Raquel. Então, assim, é por isso que eu coloquei como título hoje, o Carlos vai falar um pouquinho mais sobre essa coisa do equilíbrio na vida, né? Por um lado, não procrastinar, entrar em ação, e por outro lado, saber quando é apropriado não entrar em ação também, né? Então, assim, Carlos, fala um pouquinho sobre você. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou coach, e esse é o meu amigo Carlos, que está aqui visitando no Rio de Janeiro. Ele é médico, quiropraxista, enfim, ele é muitas coisas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Ontem a gente conversou sobre vários assuntos pertinentes, na verdade, uma continuidade dos assuntos que a Patrícia vem desenvolvendo com vocês ao longo de todos os vídeos que ela tem feito, os scopes que ela tem feito, que faz parte do trabalho dela. Então a gente teve a ideia de fazer esse link entre o trabalho dela e o meu trabalho. Eu sou médico, clínico geral, atuo no Rio de Janeiro e em Novo Hamburgo, que é a cidade onde eu moro hoje. Eu morei há 5 anos, eu me mudei para Novo Hamburgo, e lá eu faço um trabalho clínico e quiroprático de controle da dor, equilíbrio metabólico e reeducação alimentar. A Patrícia mostrou um livro que eu tenho escrito
que ela vai mostrar de novo. Então, esse livro, que é a Ecologia Celular, que tem um trabalho, na verdade, a linha do Ecologia Celular. Ecologia celular significa, o conceito embutido que está atrás da ecologia celular, é de que a nossa saúde não é determinado pelos genes, não é determinado pelo nosso código genético, não é determinado exclusivamente pelo nosso código genético. Talvez nossos olhos azuis sejam, mas não necessariamente eu posso culpar meu código genético por aquilo por quem eu me tornei. Essa que é a grande verdade. Para que o código genético se expresse, que na verdade os genes codificam vias metabólicas. Quais dessas vias metabólicas serão ativadas depende de vários estímulos, do que eu como, do que eu penso, do que eu passo no meu corpo, do que eu respiro, aonde eu vivo. Quer dizer, esses genes são estímulos que nós chamamos de epigenéticos, ou acima da genética. E esses estímulos epigenéticos, então, podem determinar a direção que nossa vida vai tomar. Se eu tenho vias metabólicas que permitem que eu tenha uma predisposição maior para determinado tipo de patologia ou determinada característica corporal, se eu fizer aquilo que ativa, eu vou ter um resultado final que é aquele outro. Isso não é determinado pelos genes exclusivamente, mas sim pelo que você faz no dia a dia. Então esse que é o tema, foi o tema de ontem, é o tema que nós vamos continuar hoje. E este tema tem a ver, por que ele fala sobre, e talvez o maior modulador genético que nós temos atuando sobre nossa vida é a alimentação. E isso tem uma consequência incrível, né? Essa descoberta da epigenética, né, que agora está sendo desenvolvida, as pessoas estão conhecendo mais, tem consequências profundas para a forma como a gente vive, para a forma como a gente encara as doenças, não é? Porque a gente acreditava que as doenças seriam marcadamente genéticas. Exatamente. E que a gente nada podia fazer. Que eu vim pré-determinado, foi do meu pai, da minha mãe, e assim vai. Quer dizer, não. Hoje em dia nós sabemos que isso não é verdadeiro. Esses estímulos epigenéticos são muito importantes. A alimentação é um deles, mas o que a gente pensa é outro deles. O que a gente vive é outro deles. Quer dizer, porque, como eu digo, a alimentação faz parte do estilo de vida. A palavra dieta, do grego, vem de daita. E diaita. Esse diaita, que em grego, significa estilo de vida, ou modo como a pessoa vive a vida. Biologia da crença. Não é do Bruce Lipton? É do Bruce Lipton. É do Bruce Lipton. Essa é um livro que é bastante conhecido do Bruce Lipton. E nós estamos falando exatamente, está nessa mesma linha, nessa mesma direção. Ele fala muito sobre a epigenética, o Bruce Lipton, não fala? Eu vi uma palestra dele em setembro. Que esse é o caminho. Então, o grande segredo, e talvez aonde a gente, se a gente fizer um estudo um pouco mais para trás, talvez os mais antigos saibam, os mais novos certamente só conhecem isso de história dos seus pais e seus avós, mas até os anos 50, 60, até início dos anos 70, quem determinava e definia e ajudava a família sobre questões alimentares era o médico. A alimentação sempre esteve ligada, sempre esteve na linha de frente da atuação médica. Mas a partir dos anos 70 isso mudou. E os médicos começaram a deixar de lado a alimentação como instrumento terapêutico. Os nutricionistas entram nesse espaço que foi deixado pelo médico. O fato da medicina e do médico ter abandonado a alimentação fez ele perder um grande instrumento terapêutico. Tanto que hoje em dia, poucos são os médicos que conseguem falar com propriedade sobre questões alimentares, a não ser que sejam genéricas, porque a própria formação médica, o próprio currículo médico, deixou de lado aspectos bioquímicos bastante importantes e interessantes. Por que isso aconteceu, você sabe? Diria, forças ocultas poderiam ter determinado essa mudança foi uma mudança estratégica. Bom, o que importa é de que, na minha prática,
como médico, eu percebendo a questão alimentar como fazendo parte e faltante nessa questão da atuação médica, eu comecei a atuar firmemente. O livro é um reflexo disso. O livro, ele é um testemunho da minha prática clínica e do resultado da aplicação dela nos meus pacientes. Quando eu escrevi o livro, eu percebi que faltava alguma coisa, isto é, eu dizia então tudo que estava errado, tudo que tinha que ser feito, mas aí as pessoas se esbarravam na seguinte questão: tá bom, eu descobri que estou fazendo tudo errado, mas e agora? Como que eu fazer faço? certo, né? E aí a grande sacada da minha mulher, a Daniela Lopes Nunes, que é uma quiropraxista, tá com aqueles corações ali. Gente, continua nos corações, se vocês estão gostando. Eu te amo, saudade. Não só a Dani. Eu amo vocês todos, mas minha mulher eu amo mais. Oh, com certeza. Olha aí, olha aí, olha aí. E eu tô voltando amanhã, tá, amor? Então, a Daniela e eu que desenvolvemos este projeto, que é o que a gente chama de Projeto Saúde na Cozinha, que é uma espécie de conversa ao pé do fogão. É uma espécie de conversa. Isso é, a gente ensina a cozinhar, mas não é um curso de culinária, não é um curso de gourmet, mas como eu cozinhar, resgatando tradições culinárias ancestrais, produzindo um alimento de maneira adequada, preparando-o adequadamente, de modo a não perder suas qualidades nutricionais e até aumentar essas qualidades. Quer dizer, como é que os antigos faziam? Esse resgate de tradição culinária, então, é o que a gente ensina. Então, nós não ensinamos low carb, não ensinamos paleo, não ensinamos dieta sem glúten, não ensinamos dieta Atkins ou lactose, nós assim, ensinamos dieta ancestral. Então, se você quer conhecer um pouco do nosso trabalho, você vai lá no Facebook e procura lá Projeto Saúde na Cozinha. Aqui, assim, ó. Então, se você quiser seguir o Carlos no Periscope, tá aqui, @Sebraghini. No Facebook é Projeto Saúde na Cozinha e o site ecologiacelular.com.br. Ah, obrigada hoje. Então vamos. Então esse projeto é bastante interessante. Por que a gente acha, quer dizer, porque resgatar a questão alimentar, alimentação então, se eu disse que dieta, que é do grego, significa estilo de vida, então dieta ou alimentação, ou o que a gente come, é expressão do nosso estilo de vida. Se nós vivemos errado, vamos comer errado. Ninguém come certo vivendo erradamente. Se faz isso, está fazendo metade do problema. Está fazendo só metade da lição de casa. Não vai ter o resultado que quer. Está se enganando a si próprio, ou não está obtendo os resultados que poderiam obter. Porque não é só o que você come como você vive. E esse como você vive é tudo. Se você prestar atenção, é como as pessoas vivem. Se você conhece alguém que você acha estranho a maneira como ele come, você vai achar estranho a maneira com que ele almoça, a velocidade com que ele come, o que ele coloca no prato, como ele dirige, como ele se relaciona com o garçom, como ele se relaciona com as pessoas à sua volta. Então, na verdade, às vezes a dissociação ou o erro não é exclusivamente alimentar, é de toda a vida, de todos os aspectos da sua vida. Por isso que não dá para falar, como eu vou fazer a minha dieta, fui lá na nutricionista, estou fazendo minha dieta, agora minha vida está zerada, está 100%, está tudo ótimo. Não, é bem mais complicado do que isso. Bem mais profundo, né? Que a maneira como a gente faz alguma coisa é a maneira como a gente faz tudo na vida, né? E um hábito vai puxando o outro, e vai puxando o outro, e vai puxando o outro, né? Então, minha mente está milionária. É que eu estou fazendo scopes financeiros essa semana sobre a mente milionária. Bom, então assim, o que você está... Onde você está querendo chegar, que eu estou entendendo, é que basicamente a forma como a gente come, a nossa alimentação, ela reflete a forma como a gente vive a vida, como a gente faz tudo na vida, né? Se vocês lembrarem, ontem a gente estava conversando sobre isso, nós vivemos num mundo doente, numa sociedade doente. E se nós seguirmos o padrão, nosso estilo de alimentação será doente também. Então é como que, às vezes nós brincamos nos nossos cursos e dizemos o que a gente faz é mais ou menos como curso de sobrevivência na selva. Quer dizer, ensinar as pessoas a viver na selva das grandes cidades.
Porque se você não tiver um mínimo de preparo, de estudo prévio, você vai ficar refém. Se você não sabe o que programar para a tua alimentação da semana, se você não fez um cardápio adequado, se você não fez as compras adequadas, não se preparou adequadamente, quando você chega em casa e estiver com fome, o que você vai fazer? Você vai ligar para o Disque Pizza. Vai pegar uma coisa no micro-ondas e botar no micro-ondas, apertar um botão para comer. Quer dizer, então, é óbvio. Então a questão passa por este processo de você rever toda a sua vida, todo o teu escopo. Não é fácil mudar. Eu não estou conseguindo fazer, eu não consigo comer em casa, eu não consigo fazer. Não é simples mudar, nós falamos sobre isso ontem. Mas eu preciso começar, eu preciso dar pequenos passos. Ao dar pequenos passos, eu vou... Não adianta eu colocar, como a gente diz, objetivos muito fora do teu padrão. Coloque objetivos que é dentro do teu padrão. Step by step. Passo a passo. Mude pequenas coisas. Mude o que é possível. E depois, quando mudar e você perceber, muda mais um pouco. Ninguém faz mudança. Quando a vida da gente é muito pequenininha, quando a gente está sozinho na vida, é fácil fazer mudança. Isto é, eu estou solteiro, eu estou começando minha vida agora, eu faço as coisas do jeito que eu quero. É como se eu estivesse andando de barquinho. Quer dizer, se eu tiver que mudar de direção, agora vamos lá, é só vira o barco e ele vai. Se eu tiver, à medida que eu vou envelhecendo, que eu vou criando família, sendo responsável por empresas, por pessoas, o meu barco já não é mais um barquinho. Ele precisa se transformar num barco muito maior. Às vezes tem gente que tem que andar de transatlântico. São transatlântico, barcos grandes, eu não posso fazer curva do jeito que eu quero. Eu tenho que me programar antes, porque senão eu derrubo todo mundo, eu derramo todo mundo. Então, às vezes, quando a vida da gente evolui, as nossas mudanças elas são até lentas, elas são um pouco mais lentas. Elas são mudanças que as pessoas que estão do lado de fora não sabem nem que a gente está mudando. Que são mudanças sutis, que vão paulatinamente chegando ao caminho que ele quer, para encontrar a direção que eu quero. Mas eu preciso fazer. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, mas eu preciso mudar. Então que eu comece a mudar. Se eu não começar a dar o primeiro passo, eu vou ficar esperando, quando eu me aposentar, aí eu vou mudar. É tarde. Tem os ditados chineses que falam que a pessoa que busca o médico, o tratamento, na hora que aparecer o sintoma, equivale a pessoa cavar o poço no momento que começou a ficar com sede. É tarde demais. É tarde demais. Porque a medicina chinesa é preventiva, não é? Ela tem uma outra visão sobre a saúde, não é? Ela diz que as doenças são necessárias, elas são reais, elas fazem parte do ciclo de vida e cabe ao médico fazer você sair delas. Mas quando você tem uma doença que é grave demais, alguma coisa se deixou passar, foi o tema de ontem. Então este caminho, o grande segredo, então, sobre essa questão de vida que a Patrícia falou, há um conceito há um conceito que está ligado ao que ela falou sobre o não fazer. O do não fazer está ligado ao conceito taoísta do vei vu vei. Vei vu vei é meio que fazer não fazendo. É a base da ideia da não violência do Gandhi e assim por diante. O não fazer não é não fazer nada. O não fazer gasta uma energia danada. Não fazer gasta muita energia, exige muito da minha atenção, para que eu fique atento. Não fazer tem a ver mais com flutuar. É meio que eu tenho que flutuar por este mundo que me cerca, sobre as coisas que acontecem comigo. Vocês vão entender melhor isso. Imagina aquelas pessoas que fazem o seguinte: se eu tenho uma dificuldade, aí é que eu não paro mesmo. Se eu te paro um muro na minha frente, aí eu que atravesso, eu quebro o muro, eu pulo, mas não tem jeito, não há nada de fazer. Cuidado! Às vezes o universo, Deus, o mundo, o que você quiser chamar, colocou na você um obstáculo para você mudar de direção. Se você não entendeu esse sussurro, você vai sofrer suas consequências mais adiante. Eu trabalho com dor,
o Plínio também trabalha com dor, nós trabalhamos com dor, então é muito comum a gente pegar o paciente que está fazendo uma determinada atividade e que vem para a gente e vai dizer, eu me machuquei, me trata logo que eu quero voltar para a minha atividade. Fazer exatamente do jeito que eu estava fazendo, correr os 10 quilômetros por dia, depois ir malhar 2 horas na academia, e eu não quero parar de fazer nada que eu estava fazendo, tá? Ou rever conceitos. Às vezes, então, é a mesma coisa, o universo colocou na tua vida, na tua frente, uma pedra para você dar uma topada, para você ir mancando. Você está indo na direção do abismo, é melhor ir mancando do que rápido. Serelepe. É como se tivesse, olha, aumentar a chance e a possibilidade de você perceber que tem um abismo lá na frente. Então, às vezes, a mudança de direção é isso. Então, o veio e volvei, ele tem a ver com essa coisa de mais flutuar. Existem momentos que você tem de flutuar. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum isso, a gente pegar histórias daquelas pessoas que estão na praia, aí elas passam da arrebentação e aí não conseguem voltar. E aí são aqueles que não conseguem voltar, mas ninguém percebeu que ele estava se afogando. Se não for. Aí ele aparece, sai da Barra da Tijuca, no início da barra, vai aparecer lá no Recreio. E o que aconteceu? Como é que ele saiu da água? Não, eu fui flutuando, eu fui boiando. Aí quando chegou lá na frente, eu vi uma corrente, eu peguei uma onda, uma corrente, aí eu nadei e consegui sair da arrebentação. Porque a maior parte das pessoas acaba morrendo afogado porque se desespera, quer voltar, luta, se esgota e simplesmente sucumbe e morre porque lutou desnecessariamente. Se você perceber que não dá para lutar, flutue, guarde energia, que pode ser que lá na frente você vai precisar dessa energia. As pessoas vivem numa vida com uma velocidade tão grande, com alta velocidade, que essas pessoas não se dão conta de que elas estão esgotadas. Na hora que precisar fugir do leão, vai ser o último, é o que vai ficar para trás, é o que o leão vai pegar primeiro. Então, cuidado com isso. Então, o veio, que é esse fazer não fazendo, não é ficar em casa, colocar um cobertorzinho xadrez nas pernas e jogar dominó o dia inteiro. Ou comer chocolate o dia inteiro. Não dá, é mais complicado do que isso. Eu acho que é o tema que a gente quis desenvolver, era exatamente isso. E eu acho que uma das coisas que acaba acontecendo muito na sociedade de hoje é que a gente está sempre olhando para fora da gente, para os estímulos externos, para ditarem e determinarem como a gente deve agir, o que a gente deve fazer, né? O que eu devo vestir, é aquela coisa do culto da celebridade, do outro, se aquela pessoa está fazendo isso, eu devo fazer isso, se aquela pessoa está malhando daquele jeito, indo para a academia, eu vou fazer aquilo daquele jeito, em vez de parar um pouco no momento de contemplação, de meditação e pensar, peraí, o que é bom para mim nesse momento? Ou seja, olhar para dentro um pouco mais e um pouco menos para fora. É claro que nós temos sempre grandes lições para aprender das outras pessoas, das outras experiências, mas a gente tem que internalizar isso e ver, ok, tem essa informação que está chegando para mim, mas o que realmente é bom para mim, né? A gente tem que filtrar um pouco. Eu acho que falta isso, filtrar essa informação. Nós vivemos num mundo doente, vivemos numa sociedade doente, e sociedade doente precisa de gente doente para seguir esse modus operandi. Então, se você quer viver e sobreviver nessa sociedade doente, você vai acabar ficando doente junto com ela, a não ser que você consiga subverter essa ordem, você consiga mudar, lutar contra ela, fazer mudanças de ritmo. Porque a sociedade, a própria alimentação fast food, ela tem lógica numa sociedade que privilegia o sucesso e não a saúde ou qualquer coisa. Tipo, coma rápido e volte para trabalhar. Come em qualquer lugar. Não dá tempo para trabalhar, porque você tem coisa para fazer. Não, come rápido e volta para trabalhar. Come na mesa do escritório, come na mesa do trabalho, porque isso significa você se cuidar. Enquanto você está fazendo isso, você está adoecendo e está seguindo o parâmetro da sociedade. A hora que você for não conseguir mais trabalhar ou atender, a empresa simplesmente tira você e coloca outro no lugar. Por quê? Porque eu preciso de outro igual a você. Ela não precisa de você, ela precisa de alguém que faça o que você faz. Então, isso é importante, eu preciso ficar esperto.
o mundo que me cerca não quer que eu fique aqui belo, saudável. Ele quer. Os acionistas de uma empresa, de qualquer empresa, eles não estão preocupados se você está mais saudável ou não. Eles querem saber se financeiramente eles ganharam mais dinheiro no final. Se a margem de lucro, se a margem aumentou, se está tudo certo, se as minhas ações subiram. Não está preocupado com a saúde dos consumidores ou saúde da empresa. Então, você precisa ficar esperto. É o que vocês estão fazendo aqui. Ouvindo a gente falar essa hora da noite. É para ficar esperto. E aí, um outro assunto enorme que eu fico pensando são as empresas farmacêuticas, né, Braghini? Né? Qual é o interesse delas? O interesse das empresas farmacêuticas é que nós ficamos doentes para poder comprar os remédios, para poder aumentar a margem de lucro deles, não é? Assim, a indústria farmacêutica, como qualquer indústria, ela visa o lucro, ela precisa lucrar. E ela precisa vender produtos para a maior parte das pessoas. Então, o que acontece com essas indústrias farmacêuticas? Quer dizer, como é que eu faço isso? As pessoas não podem se curar e não podem morrer. São dois desastres para a indústria farmacêutica. Quando as pessoas se curam, quando elas morrem. Porque o cliente bom é aquele que usa por muito tempo os seus produtos, por ter prolongado a maior parte do tempo que puder. Então, hoje em dia, a indústria farmacêutica é igual a uma outra indústria qualquer. O que a gente precisa é ficar esperto, exatamente para a gente entender, olha, quando eu preciso de algo da indústria farmacêutica, ótimo, é isso mesmo que eu quero. Se eu não preciso, é outra coisa. Eu posso fazer de outra maneira, então eu vou buscar essa outra maneira. É curso de sobrevivência na selva. Neste mundo que é uma selva, se você for fazer, quem já fez curso de sobrevivência na selva, você precisa fazer um briefing antes, você precisa aprender. Não é lá direto pro mato. Você primeiro tem uma aula para entender, para ver quais são os perigos, o que você vai fazer. É uma preparação para um mundo que não é o seu. A gente precisa de um mapa, né? Precisa de orientação, um guia que vai dizer, ó, isso aqui você faz, isso aqui não faz, cuidado com isso, cuidado aqui. Depois você vai para a prática. Aí na prática, aí você vai encarar a realidade. Mas há um treinamento prévio para você encarar. Então, quer dizer, para a gente sobreviver neste mundo, nós vamos precisar disso. Nós precisamos desse treinamento prévio. É o que vocês estão fazendo. Então me dá mais umas dicas de treinamento, né? Como encarar essa selva, como encarar essa sociedade para a gente se manter saudável, feliz, enfim, tudo isso que nós todos queremos aqui, não é? Essa é a pergunta de 2 milhões de dólares. A de ontem foi de 1 milhão de dólares. É só fazendo e tentando. Não existe receita certa. Não tem um protocolo. Siga isso por 10 dias e você faz. Ok, quer dizer, isso são bases, são caminhos. Então o que nós estamos fazendo, segue a gente no nosso trabalho, segue quem a gente diz para vocês seguirem, que vocês vão seguindo, vão ter uma direção, vão ter uma luz, vão ter um caminho. Porque o caminho é individual para cada um. Cada um vai ter a sua velocidade, vai saber o seu ritmo, vai fazer as mudanças que acha que são necessárias. Então, isso que vai ser fundamental. E a partir daí, acompanhar a gente no que a gente faz é um bom caminho. É um bom começo. Eu sugiro. Eu sugiro que você acompanhe com muita atenção tudo que a gente faz. Acompanhe a parte. Quem não me acompanha ainda, tá aqui o meu Periscope. Você pode me entrar em contato comigo pelo Gmail, qualquer pergunta, ou me subscrever, assinar meu canal do YouTube, tá? O que você acha da gente abrir para umas perguntas aqui? Opa! O pessoal tem alguma coisa que quer perguntar? Alguma dúvida, alguma ameaça? Eita, caindo. Oi, Cecília. Gente, perguntas pro Carlos, pro Dr. Braghini. Quem quer perguntar alguma coisa de hoje, de ontem, qualquer coisa, perguntem, aproveitem eles. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi falado hoje? Drive safely. A gente não vai drive hoje, mas está tudo certo. Já estamos em casa. Sim. Perguntas. Obrigada, gratidão. Tudo é a base da alimentação? A alimentação é a base de tudo, sim. Não adianta você fazer nada adequadamente se sua alimentação é inadequada. Quando você vai fazer o seu programa em outras cidades?
mais complicado. O programa Saúde na Cozinha depende de uma logística que não vale a pena. Mas talvez você tenha surpresas em breve, que o programa Saúde na Cozinha esteja disponível para a gente poder assistir aí. Que bacana, online, algo online talvez? Legal, Online, legal. por streaming ou talvez programas gravados. Culinária ao vivo não é muito simples de fazer. Provavelmente alguma coisa gravada que a gente possa ter. Vamos ver, tem coisas, nós temos uns projetos aí pela frente. E alguém perguntou aí sobre o ontem, né? Como se livrar do ontem, o diante, do passado. Foi isso que eu entendi. E eu acho que a resposta para isso é viver, é presença, né? Que o Eckhart Tolle fala de viver no agora, no presença, e se observar. Meditação, né? Que eu acho que é tão importante quanto uma boa alimentação, para te trazer para o momento presente, né? Porque o passado, o futuro é tudo uma ilusão, só o presente é que realmente é real. Então, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Sincronicidade. Joyce. O que mais, gente? Mais perguntas? Perguntaram sobre alimentação. Quer dizer, o que a alimentação tem que ser como base alimentar? Alimento tem que ser vivo. Alimento tem que ser alimento, comida. No livro eu falo muito... Eu coloco aqui. Vai falando que eu coloco aqui. Ó, o Facebook. A questão alimentar, o alimento, a gente tem que trabalhar ou pensar no alimento como a regra do teu tataravô. Imagine que seu tataravô chegasse na sua casa, na sua cozinha e perguntasse para você: meu filho, minha filha, faz aí, eu quero comer alguma coisa. Ele não vai pedir para você: faz um shake sem lactose para mim, faz um peitinho de frango sem gordurinha em cima, pega uma caixinha de... Se ele pegasse uma caixa de cereal em cima da geladeira, ele ia chacoalhar, olhar para você e perguntar: é de comer? Por quê? Produto alimentício é diferente de comida. Se tua alimentação é rica em comida, você está bem. Se sua alimentação é rica em produtos alimentícios, coisas que vêm empacotadas, embaladas, encaixotadas, enlatadas, engarrafadas, você está em maus lençóis. Se teu supermercado, seu carrinho de supermercado, quando você passa lá pelo caixa, está cheio de caixa colorida, com carimbos de saudável e que é bom para o coração, você está em maus lençóis. Quando se teu carrinho está cheio de sacos de comida que você vai preparar na sua casa, você está em boa situação. Muito melhor do que do restante. Então, quer dizer, primeira coisa, a alimentação tem que ser de comida. Comida. Não de produto alimentício. Aí o que comer? Aí é outro território. Aí nós temos que desenvolver o que tipo de comida. Você tem que ter uma alimentação... O conceito é muito estranho, alimentação balanceada, mas na verdade a alimentação tem que ser uma alimentação boa. A comida tem que ser boa. E comida não é combustível. Comida não é para me manter em pé. Comida tem a ver com outras coisas. Tem a ver com socialização, tem a ver com prazer, tem a ver com celebração da vida, tem a ver com comunhão entre as pessoas, tem a ver com conexão com o mundo que nos cerca. Então comida não é... Eu não como para me manter saudável. Eu como porque é bom, porque eu gosto de comer da maneira adequada, porque eu estou conectado com a vida, com a minha vida e com a vida que me segue. Quando eu tenho essa conexão com a minha vida, quando eu resgato minha conexão com a vida, eu vou comer adequadamente. Não vai ter erro alimentar. Então é muito mais... isso é muito mais importante do que pura e simplesmente você escolher se eu deixo de comer isso ou deixo de comer aquilo. Se eu comecei a comer chia, eu vou emagrecer? Inclusive óleo de coco, agora eu vou perder peso, eu agora estou comendo um legume XYZ que vem da Malásia, eu vou ter longevidade? É muito pobre, isso é muito pouco, você não vai conseguir saúde a partir daí. Saúde é um conjunto de atos e de atitudes, e a alimentação está incluída nisso. A Lígia sempre fala sobre isso. A Lígia Fabretti é uma coach, ela tem um programa, não é dieta, é vida. Lígia, você está aí, e realmente isso tem muito a ver com o que a Lígia fala. Concordo, alguém falou aqui no chat. A Lígia é esperta. Né?
A Lígia é esperta. Acho que ela já saiu, mas ela vai ver o replay com certeza. Então, e isso aí é uma coisa que me inspirou muito no programa dela, né? É realmente você se reconectar com você mesmo, aqui dentro, né? Por que que eu tô comendo? Por que que eu tô querendo aquele doce, aquela coisa? É ansiedade, é outra coisa. Então, quando a gente se reconecta com a gente, com o verdadeiro prazer de comer, a gente não precisa de tanta informação externa sobre a melhor dieta. A gente sabe dentro da gente, né, o que a gente deve comer. Esse é o resgate. Como você falou, a única coisa real que existe é o presente. O passado e o futuro só existe dentro da gente. Não existe mais em lugar nenhum. Na nossa mente. Passado e futuro existe em algum lugar do nosso corpo. Não existe na realidade. Então, agora existem técnicas que quebram esse passado, que resgatam esse passado, que anulam, apagam, como se fosse uma borracha ou um delete do computador, um erase. Tipo um reset do sistema operacional. O reset, às vezes, uma parte disso é principalmente a limpeza. As técnicas de tapping, de Emotional Freedom Technique, ou as outras, elas são técnicas que tentam fazer um erase, isso é, tentar apagar essas memórias, que às vezes, é porque às vezes essas memórias não estão só na mente, elas estão no corpo. Por isso essas técnicas precisam ser técnicas corporais. As técnicas do Peter Levine de trauma trabalham corpo. As técnicas de limpeza, porque as pessoas traumatizadas, a memória do trauma está no corpo, não está na mente só, está no corpo. Aqui a gente só processa. Por isso é que funciona quando eu faço técnicas corporais, as técnicas de bioenergética. Então, essas são técnicas que trabalham o corpo. Então são instrumentos terapêuticos que a gente utiliza. E cada um é um. Quer dizer, por isso que a gente busca ajuda, para que os profissionais sabem qual é a melhor maneira de lidar com aquele problema que eu tenho naquela situação. Pode ser alimentação, pode ser trauma, pode ser mental, pode ser físico, seja lá o que for. Pode ser falta de dinheiro. Isso eu conversei um pouco com o pessoal hoje sobre o dinheiro e as crenças que a gente carrega. Muito interessante, muito legal. Bom, gente, meia-noite, acho que já tá bom. Scope milionário foi. Amanhã tem mais Scope milionário. Adorei. Hashtag Scope milionário. Então, gente, muito obrigada. Sigam o Carlos, ele vai fazer mais Scopes de agora em diante, não vai? Eu acho que inspirou você. Entrem na página do Face dele, sigam ele, me sigam, para a gente continuar nessa conversa que eu acho que é tão rica e tão importante nos dias de hoje, para a gente poder abrir cada vez mais esse leque de conhecimento e realmente ter uma vida mais, mais prazerosa e com mais significado, né? Vamos ver, em dezembro eu volto ao Rio. Quem sabe a gente faz um novo Periscope aqui. Com certeza, vamos conversar mais. Gente, boa noite, obrigado, obrigada. Gente. Obrigado, meus novos seguidores. E até amanhã.